iniciando a gravação agora com o OBS Studio e vou me atrever a colocar também como gravação o Band ao mesmo tempo. Vamos ver se funciona gravar com os dois. Deve funcionar, que eu vejo às vezes o pessoal gravando vídeos diferentes. Então, vamos lá. Vamos usar os dois ao mesmo tempo. Parece-me que os dois agora estão gravando. Aí vou mantendo o contato visual aqui com vocês. Infelizmente, esse é o Open Board que eu uso para gravar, para fazer a parte escrita, ele não me permite minimizar a tela. Se ele permitisse, talvez facilitasse eu deixar ele numa metade da tela, mas não tem problema, né? Eu fico sem ver vocês quando eu entro aqui. Esse é o problema. Aí eu agora se tem uma maneira de ver, eu não sei, né? Não sou a pessoa mais habilidosa do mundo com essas coisas, mas sou mais desenrolado do que a maioria. Isso eu sei. Tem gente que é mais enrolado do que eu. Então, voltando aqui para o nosso texto, hoje eu pretendo falar de transformações lineares, que é para mim o último conteúdo, né, que a gente combinou. Repito para vocês, já disse algumas vezes, mas é importante que vocês entendam a estrutura da disciplina, né? A gente precisa saber o que é um espaço vetorial, o que é um subespaço vetorial, saber o que é linearmente independente e linearmente dependente, né? Saber o que é base e dimensão e saber o que é uma transformação linear. Isso já é o suficiente para você dizer, um dia eu fiz álgebra linear, tá? Agora aí vai depender das pretensões de cada um. Eu quero ser professor no ensino básico apenas, eu não penso nunca em dar um voo maior. E eu não quero ser tão profundo assim em matemática. Eu só quero ser o professor do ensino básico com uma base boa. Isso também você vai ter que ter mesmo, senão não vai ser professor do ensino básico não. Aí quero ter uma base boa. Ok. Então tem que ter uma noção do que é álgebra linear. E cálculos 1, 2, 3, 4, etc. Né? Estruturas algébricas e análise real, EDO, tem que ter uma noção dessas coisas. Beleza, tem uma noção. Agora, eu de repente começo a perceber que eu tenho afinidade com essas coisas. Eu posso ir além, eu posso fazer um mestrado de repente em matemática, quem sabe? Então, o curso que eu dou, eu espero pelo menos que a pessoa possa depois ler o resto do livro. A ideia é deixar a condição pelo menos para que você continue aprendendo. A aprendizagem é que é o objetivo, né? Não é uma vantagem a vocês, não é uma vantagem para mim, que vai colocar-se acima da aprendizagem. Correr demais, não vejo solução. Né? Essa divisão em blocos de disciplinas faz com que eu corra muito. Aí, lamentavelmente, nesse último momento, assim, eu ainda estou dando aula, mas, bem, é o que eu posso fazer. Aí, nessa próxima semana, a gente faz só a substitutiva e final, que já não é mais com todo mundo, que uma boa parte da pessoa já passou, né? E vocês estão só começando outras disciplinas, ainda não estão tão espetados assim, né? Não estão com prova nem nada, ainda dá para fazer a substitutiva e a final. Isso, meia dúzia de pessoas é o que vai estar fazendo. Então não é mais todo mundo. Por isso que eu não me aperto tanto. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas infelizmente é a maneira que eu encontrei para não correr demais, porque são assuntos complicados, gente. Não é fácil de mexer com isso aqui, né? Explicar essas coisas, eu já explico correndo, já acho que corro demais, deixo muitos de vocês sem ter entendimento, mas, bem, fazer o quê? Então, nós paramos aqui, nesse exercício resolvido número 5, e aí, para ganhar tempo e para ter certeza que eu concluo bem Estou o vendo conteúdo... na tela. Tá. Está apresentando? Não, vou apresentar agora. Deixa eu mostrar a tela. Compartilhar agora. Então, nós paramos aqui, nesse exercício resolvido número 5, né, nós mostramos como era uma das formas de transformar. Aqui ele pedia para a gente considerar duas bases, né, a base B e a base C, e elas são relacionadas dessa maneira, e pedia para a gente determinar a matriz de mudança de base de B para C e de C para B. E aí a gente acompanhou aqui as contas e concluiu esse exercício. Eu vou fazer esse sexto exercício para não ficar incompleto, e terminando esse sexto exercício, aí tem a parte do teorema da invariância, que ficou no apêndice, mas eu vou deixar o teorema da invariância que está no apêndice para depois, porque daí em diante eu sigo reavaliação, a gente fala no finalzinho da aula, tá? Mas
bem, nos próximos dias, né? Fazer uma terceira prova a partir de amanhã, para ver se vocês nem precisam da reavaliação e depois a gente começa a fazer o processo de reavaliação. Abra a lista de participantes para saber quais visitantes são. Bem, Paranhos eu acho que entrou. Então, vou partir desse princípio aqui, vou tentar fazer esse último exercício e vou partir para transformações lineares e deixo a demonstração do teorema da invariância para o final. Se der tempo a gente faz, se não der tempo não é uma perda muito grande, vocês podem dar uma lida. Então, voltando aqui, a gente estava falando de mudança de base. Aí o último exercício aqui, o sexto exercício, ele diz o seguinte: considerando os dados do exercício anterior, se as coordenadas de um vetor U em relação à base B são 1, 1 e 2, quais são as coordenadas desse vetor em relação à base C? Então, ele está te dizendo que você tem um vetor que tem coordenadas 1, 1 e 2, as coordenadas dele estão colocadas aqui, ó. Aí o que ele fez do exercício anterior? No exercício anterior ele tinha encontrado a matriz mudança de base. A matriz mudança de base é essa daqui, ó. Ela está aqui ainda em cima. Então, para resolver esse problema, o que ele fez? Ele quer saber quais são as coordenadas do vetor na base C. Então, está aqui a representação das coordenadas que ele quer encontrar. Isso daqui está na base C. Então, essa daqui está na base C. E aqui está o vetor dado na base B. Aí você quer saber quais são as coordenadas do mesmo vetor, ou seja, desse daqui, na base C. É só você resolver esse sistema, tá? Quer dizer, resolver essa equação aqui. Você vai dizer que este vetor que você quer determinar, ele é a matriz mudança de base, da base B para a base C, faz essa conta e vai encontrar essa resposta. Aqui está o mesmo vetor agora na base C. Ou seja, você conclui que A é 2, que B é menos 1 e que C é 1, tá? Então esse é um exercício simplesinho de aplicação da nossa teoria, que a teoria dizia exatamente isso, que se você tem as coordenadas de um vetor na base X, na base B, perdão, aqui base C, que é chamada de X, aí você tem a matriz mudança de base e multiplica pelas coordenadas do vetor numa base B, chamava de Y na nossa teoria, faz esse produto, você encontra na base C. Foi as contas que ele fez aqui. Pegou a matriz mudança de base, aqui da base B para a base C, da base B para a base C, multiplicou pelas coordenadas do vetor que são dadas na base B e encontra os vetores dados na base C. Bem, dê uma olhada na aula anterior, para quem não estudou ainda a parte de matriz mudança de base, você vai ver que foi isso que a gente disse logo no início, tá? Bem, isso encerra o assunto de mudança de base e vamos começar o que vamos falar hoje. Aí aqui tem o teorema da invariância, que a gente ficou devendo a demonstração. E a demonstração é meio longa aqui, ó. E como eu estou com medo de não dar esse assunto a vocês, eu fiz essa aula justamente para a gente poder ver transformações lineares. Então eu vou dar transformações lineares e depois a gente vê se consegue fazer mais alguma coisa. Então vamos a transformações lineares. Bem, o que é uma transformação linear? A definição está logo aqui abaixo. Definição sim. Ele diz o seguinte: você pensa em dois espaços, U e V, sejam U e V espaços vetoriais. Aí o que é uma transformação linear? Uma aplicação que vai de U para V, ela é chamada transformação linear de U em V, quando acontece o seguinte: quando você aplicar F, a soma de dois vetores, que naturalmente estão em U, né, porque F é de U para V, isso vai ser a mesma coisa que F de U1 mais F de U2, onde esse U1 e U2 são vetores do primeiro espaço vetorial. E F aplicado no produto escalar do número alfa pelo vetor U, você tira o alfa, coloca o alfa para fora e isso vai ser alfa vezes F de U, onde alfa é o número real e U é o vetor que está em U. Bem, aí se você tiver que não é F de U em V, se for F de U em U, né? Ou seja, se for o mesmo espaço aqui, então a gente diz que a transformação linear é um operador linear. Só uma questão de linguagem. Então, a gente diz geralmente que é transformação linear quando ela é de U em V, né? E você está considerando que o espaço U não é o espaço V.
aí a gente diz que ela é uma transformação linear. Mas se ela for de U em U, ou seja, se U e V forem iguais, aí a gente diz que é um operador linear. Tá? Só uma questão de linguagem. Vocês vão ver isso em outras disciplinas, tá? Vai ter um momento que os professores vão falar, isso é uma transformação linear, ou então isso daqui é um operador linear. Se usar a expressão operador, aí você entende que ele está te avisando que é o mesmo espaço. Terminou aqui a gravação da Bandicam. Vamos recomeçar. No caso, professor, operador linear e transformação linear são as mesmas coisas. É a mesma coisa. A diferença é que a gente costuma chamar de operador quando os espaços vetoriais são os mesmos. Tá certo? Então, se você tem uma transformação linear do R3 no R2, a gente diz que é uma transformação linear. Mas se você tem uma transformação linear do R3 nele mesmo, do R3 no R3, aí a gente diz que é um operador linear. Mas o operador linear é uma transformação linear. A diferença é só que é de um espaço nele mesmo. Bem, aí exemplos. Aí ele começa com os exemplos básicos, né? O primeiro operador que ele pega aqui é o mais simples de todo, é o operador nulo. O que ele faz? O operador nulo calculado em qualquer vetor dá o próprio vetor zero. Tá? Calculado em qualquer vetor vai dar o vetor zero. Então, quando ele for calculado na soma, vai dar o vetor zero, né? Porque ele é definido assim. Mas o zero pode ser visto como 0 mais 0. Portanto, eu posso ver isso como o operador aplicado em U, depois o operador aplicado em U2. Então, cumpre essa primeira parte aqui. O operador 0 aplicado em U1 mais U2 vai ser o operador 0 aplicado em U, mais o operador 0 aplicado em U2, e isso vai dar 0 mais 0, que é 0. A mesma coisa quando você olha para a segunda propriedade, para essa aqui. O operador nulo aplicado em alfa U vai dar o vetor nulo. Ora, mas o vetor nulo pode ser visto como alfa vezes o vetor nulo. Né? Então, isso pode ser visto como alfa vezes o operador nulo aplicado em U. Portanto, cumpre essas duas propriedades. Então, isso daqui é um exemplo de uma transformação linear. Certo? Exemplo de uma transformação linear de U em V. Aí, 2. Outro clássico, né? O operador identidade. Então, o operador identidade, quando ele pega qualquer vetor, ele leva a ele mesmo. Então, quando ele pegar na soma, ele vai dar a própria soma. Ora, mas cada um desses pode ser visto como um operador identidade aplicado nele, né? I de U1 é o 1, I de U2 é o 2. E aí, a mesma coisa quando você olha para a segunda propriedade. I de alfa U vai ser o alfa U. Mas só que alfa U pode ser visto como alfa vezes IU, porque IU é U. Então, de novo, cumpre as duas propriedades que identificam isso como uma transformação linear. Agora, como a identidade só pode acontecer de um conjunto nele mesmo, então, de fato, é mais do que um operador, é mais do que uma transformação, é um operador, né? É uma transformação linear de um espaço nele mesmo. Outro exemplo, terceiro exemplo, aí para ficar, os dois anteriores são clássicos demais, né? O nulo e o identidade, eles são quase tudo que você quiser, quase tudo que você define, o nulo e o identidade valem, né? Então, são dois exemplos simples demais. Aí vamos começar a olhar para exemplos mais interessantes. Então, agora ele pega uma F que vai do R3 no R2. Então, ela pega trios de números e leva em duplas de números, né? Trios de números e leva em duplas de números. E como é que ela faz isso? Ela repete o primeiro número e ela multiplica por 2 o primeiro número e subtrai com o terceiro para dar o segundo número aqui da entrada. Então, ela vai do R3 no R2 definido dessa forma, para qualquer x, y, z no R3. Então, precisamos verificar se f de U1 mais U2 vai ser f de U1 mais f de U2. Ora, é f de uma soma, né? Então, como é a soma desse vetor U1 com o vetor U2? É só você sair somando x1, x2, y1, y2, z1, z2. Então, está aqui as somas. Ó. x1, x2, y1, y2, z1, z2. Isso é a soma. Então, isso daqui, que está aqui dentro, é exatamente o 1 mais o 2. Ok? Ora, mas só você pode olhar para isso daqui e aplicar a f. O que a f faz? Ela pega o primeiro número e repete. Então, o primeiro número aqui é x1 mais x2. Aí ela repete aqui. x1 mais x2. O que ela faz com o segundo? Com a segunda parte?
Multiplica por 2 o primeiro número. Está aqui, ó, 2 vezes o x1 mais x2. Aí faz menos, está aqui o menos, e depois z. O z aqui é o meu z1 mais z2. Pronto. Bem, aí ele organizou, ele notou que este par, né, de números pode ser escrito como a soma desses dois vetores do R2. Ó. Esse vetor mais esse vetor. Que você tem x1 mais x2, está aqui. E aí você tem 2 vezes x1 aqui e 2 vezes x2, né? Aí ele separou. Né? Você tem aqui 2x1, 2x2. Aí ele colocou o 2x1 aqui e colocou o 2x2 aqui. Ok? E o que ele tem mais? Ele tem menos Z1, ele colocou aqui, e menos Z2 ele colocou aqui. Então, quando você somar esses dois vetores, dá exatamente esse daqui. Ok, mas só que quando você escreve isso, você vê que isso é f de 1. Porque como o 1 é isso aqui, ó, o que ele faria no 1? Ele deixa o primeiro número e depois faz 2 vezes o primeiro número menos o terceiro. Pronto, está aqui. É o que a f faz no 1. Então, f de 1 é esse vetor. E f de 2 é esse vetor. Repete o primeiro número e faz 2 vezes o primeiro número menos o terceiro. Está aqui. Então, beleza. Verificamos, é verdade que vale a propriedade que preserva a soma. É assim que a gente diz. Né? Se o f de x1 mais x mais y, ele é f de x mais f de y, a gente diz que preserva a soma. Se o f de alfa u é igual a alfa vezes f de u, a gente diz que preserva a multiplicação por escalar. Então a gente acabou de verificar que preserva a soma. Vamos verificar se preserva a multiplicação por escalar. Ele disse aqui que é um exercício. Então vou fazer um exercício. Eu quero verificar se f de alfa u, eu quero verificar se f de alfa u é alfa vezes f de u. É isso que eu quero verificar, tá certo? Vamos provar que isso é verdade. Bem, vamos supor que o u seja isso, né? Então, seja u igual ao que ele deu, x1, y1, z1. Então, inclusive quando eu escrevo dessa forma, eu já estou dizendo a vocês como é que se resolve um exercício, tá? E algumas pessoas me perguntaram, é só colocar as contas? Não, é uma solução. Você tem que apresentar como se você estivesse dando aula. Será um professor. Então, se será um professor ou uma professora, tem que acostumar a escrever como se estivesse dando aula. Isso daqui é o jeito que você vai escrever no quadro quando estiver dando aula, se for formado em matemática. Então, o que você tem? Quem vai ser alfa u? Alfa u vai ser igual a alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Ponto. Então, seja u isso, ponto. Então, alfa u é isso, ponto. São frases. Tem letra maiúscula no início, vírgula, ponto, tem que ser colocado. Tá? Bem, então você já tem isso. Portanto, quem vai ser f de alfa u? Bem, pela definição que foi dada aqui na f, ela pega o primeiro número e repete. Então vai ser alfa x1. O que ela faz com o segundo número? Ela multiplica 2 vezes o primeiro, 2 alfa x1, e subtrai o terceiro número, menos alfa z1. Tá. Aí você olha isso daqui e nota o quê? Isso é um par de números, né? Está no R2. Você pode colocar o alfa em evidência. Isso é alfa vezes x1 na primeira entrada. E na segunda entrada, você pode escrever 2x1, que o alfa você deixou fora, menos o z1. Colocando o alfa em evidência, fica isso. Aí você observa que isso é igual a alfa vezes f de x1, y1, z1. Ou seja, isso é alfa vezes f de u. Alfa vezes f de u.
que é que você queria demonstrar? Que f de alfa u é alfa vezes f de u. Você começou com f de alfa u e concluiu que é isso. Isso termina a demonstração. Certo? Então, o terceiro item que ele deixou como exercício está feito aqui. Fizemos o terceiro item. Terceiro não, segundo, né? Só são 2 itens. Verifica a primeira propriedade e a segunda, então você conclui que isso daqui de fato é uma transformação linear. Aí, quarto exemplo, f de Rn em Rm. Ele vai deixar como exercício também mostrar, porque é chato de escrever, né? O que seria você pegar 2 vetores aí? Seria você pegar x1 até xn. Aí você pega um outro vetor, digamos y1. Interrompeu, começar de novo. Y1 até yn. Né? Seria um outro vetor. Então, como é que você iria escrever a redação dessa questão? Você diria, sejam, né? Sejam. Aí você iria escrever, digamos, u igual e coloca esse primeiro vetor aqui. E v igual, aí coloca esse segundo vetor aqui que tem os y. Aí, portanto, o que é u mais v? Mas é isso, é o que seria isso. x1 mais y1, x2 mais y2, etc. xn mais yn. Aí o que você vai tentar mostrar agora? Você vai tentar mostrar que f, a f dele é maiúsculo, então vou usar f maiúsculo. F de u mais v é igual a f disso daqui. Ok? Aí vai usar essa definição aqui, né? Vai ser A1, 1. Aí como vai ser a soma? Multiplica x1 mais y1. Aí mais, etc. Até o último. Aí o último quem é? É essa soma daqui. Aí quem é que está sendo multiplicado no último? O AMN, como ele colocou aqui. Então, AMN que vai multiplicar xn mais yn. E aí quando você... Isso daqui a f está calculada no estudo, né? Aí quando você colocar separado, né? Porque você distribui aqui, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse, e depois vezes esse. E quando você separar, né? Colocar esses produtos separados, os que tem x para um lado, os que tem y para o outro, você vai ver que é uma soma, justamente de um vetor assim, né? Com um outro vetor assim. Aí o que você vai fazer? Vai separar y e x, e aí vai perceber que é f desse, do u, e f do v. Bem, é só questão de escrita, mas é a mesma ideia que a gente fez aqui, certo? Só que aqui tem uma definição diferente. A definição que você vai usar agora é essa. Bem, realmente é um exercíciozinho chato de escrever, mas a ideia não é difícil. Bem, 5. Tá? Se alguma coisa ficar muito ruim de entender, fala aí. Pode interromper à vontade. 5. Agora ele fala do operador derivada, né? Do operador derivada. Ele deu o nome derivada direito aqui, ó. Ou diferencial, se você preferir. Derivada de f. Como vocês fizeram cálculo 1 recentemente, né? Que Rinaldo me disse que vocês vão começar cálculo 2 com ele agora. Meu irmãozinho Rinaldo. Então, derivada de f. Ok. Aí, vocês já sabem que a derivada da soma, né? Quando você for fazer a primeira parte, o que você vai ter? Que a derivada da soma, você tem f mais g, calculado em x, né? Aí você vai calcular ela em x mais y. Aí quando você for calcular, você vai ter assim, né? Comece sempre com uma palavra, não comece com símbolos matemáticos. Então temos vou separar bem esse A para não dar a impressão que ele faz parte da conta. Temos A igual a isso daqui, né? A f mais g de x mais y. A definição de uma função soma, ela é sempre a função soma f, aqui é a derivada que ele quer, né?
a derivada. Então isso daqui vai ser a derivada de x mais y aplicada em x mais... não, primeiro acho que a gente primeiro tem que olhar a definição da soma de função, né? Aí a gente sabe que a derivada da soma, vocês aprenderam no cálculo 1 que isso é f' de x mais y, né? Mais g' de x mais y. Pronto. Isso pela definição de soma de funções. Aí agora você usa o fato da derivada de uma soma, né? Derivada de uma soma que vai ficar f' de x mais f' de y, e aí mais g' de x mais g' de y. Aí quando você escreve isso assim, você encontra f' de x, g' de x. Então você tem f, quando você olha para essa e essa, você tem f mais g' de x. E quando você olha para f' de y mais g' de y, então você tem f mais g' de y. Alguém está querendo entrar? E pronto. Aí quando você faz isso, você tem justamente que f mais g de x mais y é f mais g', né? De x mais y vai ser f mais g' de x mais f mais g' de y. Ou seja, cumpre a primeira parte, né, da definição, que a função tem que se dividir, né, nas duas partes quando está sendo aplicada na soma. E item B, você vai ter que verificar para f mais g. Ele quer quem agora? Ele está querendo que o operador derivada seja, né? Então, eu tenho que olhar agora a alfa f' de x, né? Eu tenho que mostrar que isso é alfa f' de x. Mas a derivada de um número vezes uma função, ela é o número vezes a derivada da função. Isso por definição, né? Definição não, lá no cálculo, prova-se isso, prova-se essa propriedade de derivada. Então temos A, que é isso, e B, que é isso, né? Então os itens A e B mostram que a derivada aqui, ó, do polinômio, né, PNR em PNR, ou seja, os polinômios de grau menor ou igual que n, a derivada de PNR em PNR é um operador. É um operador linear. É um operador linear. Foi isso que foi provado aqui, olhando para esses dois. Então, fazendo mais comentários sobre a questão da redação dos exercícios de vocês. Vocês devem falar o que vocês então estão entendendo, né, na solução. É claro, né, a essa altura da minha vida, eu, sendo aluno da engenharia civil, eu também já resolvi exercícios usando o ChatGPT. Então eu sei exatamente quais as linguagens que ele usa. E o ChatGPT, quando você faz uma pergunta a ele tenta te explicar a questão. Só que ele fala da teoria inteira para você entender, porque a intenção dele é lhe dar a resposta você entendendo. E aí, quando muitos de vocês tentam usar o ChatGPT, vocês não conseguem separar o que é ficar repetindo teoria do que é de fato começar a questão. Aí quando eu pego a questão, às vezes a tentativa de repetir a teoria está mal copiada, está errada. E aí ficam os sinais na hora em que você está corrigindo de que a pessoa não entendeu o que está dizendo, né? Inclusive, uma outra coisa, se você usa coisas que não foi dado na nossa teoria, eu tenho que perguntar como é que você está usando uma coisa que não foi dado, de onde você tirou isso?
Então, por exemplo, algumas pessoas usaram a palavra posto. A gente não estudou posto. Teve gente que usou, eu estou com uma matriz 2x3, 3x2, e aí fez determinantes de pedaços da matriz. Pegava pedaços do 2x2. Mas o que fez era o suficiente para resolver? Qual o teorema que diz isso? Não falamos aqui sobre esse teorema de olhar para uma matriz 3x2 e, de repente, dizer qual era a implicação disso em linearmente independente ou independente. Então, está usando uma teoria que não é a nossa, não sei de onde tirou. Então, certamente, buscou de alguma maneira a solução. Beleza, não tem problema nenhum que você use a teoria que você quiser, desde que você deixe ela bem clara. Se deixar ela muito por cima, eu vou perguntar na prova, e o que é isso? Não sei como é isso. Até porque não sei mesmo. Não tenho a mínima ideia de como é que faz aquilo ali. Aquela coisa lá de... Aquela coisa lá de mexer com... Pegar uma matriz e ficar dividindo ela em matriz 2x2, na minha opinião, teria que fazer mais contas do que aquela, mas... Como ninguém demonstrou nada para mim, não tenho como entender aquela questão ali, né? Então, não tenho como dar pontuação para ela. Bem, então, tá aí, tá? Essa prova que eu fiz aqui do lado é basicamente o que ele iria fazer, né? Caso detalhasse essa demonstração. Isso daqui seria mais ou menos feito aqui. Ele diz assim, ó, como a derivada da soma de dois polinômios é igual à soma das derivadas, e a derivada do produto de um polinômio por um número é igual a esse número, multiplicado pela derivada do polinômio, então D é mais um exemplo de operador linear. Eu fiz o que ele disse aqui. A derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada do produto por escalar vezes uma função é o número vezes a derivada da função. O que ele disse aqui, eu detalhei matematicamente aqui, tá? Bem, aí agora ele começa a falar das propriedades. Sejam U e V espaços vetoriais sobre R, e consideremos uma transformação linear, f de U em V. Valem as seguintes propriedades. Então vamos lá. Nós já sabemos o que é uma transformação linear. Ela tem duas propriedades para serem verificadas, né? Ela preserva a soma, ou seja, f de U mais V é f de U mais f de V. E ela preserva a multiplicação por escalar, ou seja, o número vezes f de U vai ser igual a f do número vezes U, certo? Então, essas duas propriedades têm que acontecer para que uma transformação linear, para que uma função de um espaço vetorial em outro espaço vetorial seja uma transformação linear. Se o espaço vetorial for o mesmo, a gente chama essa transformação linear de operador linear. Resumindo, foi isso que a gente fez até agora. Vamos olhar para as propriedades. Aí, propriedades interessantes de uma função que tenha essa definição sobre ela. Primeira, se você for calcular uma transformação linear num vetor nulo, a resposta vai ser sempre o vetor nulo. Ou seja, transforma o vetor nulo de U no vetor nulo de V. Então é importante até dizer isso, tá? Esse primeiro vetor nulo aqui, ele é um vetor nulo de U. E esse segundo vetor aqui é o vetor nulo de V. Não sei se no início para vocês isso não fazia grande diferença, mas agora deve fazer, né? Porque se eu tiver com uma função do R3 no R2, o vetor nulo do R3 são 3 zeros, né, dentro de uma sequência. O do R2 só são 2. Então são vetores nulos diferentes, tá? Então, tomar cuidado. Tomar cuidado. Inclusive, isso traz um problema aí para a definição algébrica de espaço vetorial, né? O R2, de certa forma, ele tem elementos diferentes do R3, então não pode nem ser visto como subconjunto. Então tem que tomar cuidado aí com essa ideia. Ok. Então vamos para a prova. Por que é que isso sempre é verdade? Deixa eu fazer do meu jeito e a gente lê depois o dele. Eu penso assim, ó. Quando eu vou ver que o f de 0 é sempre o zero e é uma transformação linear, eu olho para o f de 0 mais 0, né? Porque, por um lado, eu sei que o f de 0 mais 0 vai ser o f de 0 mais o f de 0, porque eu estou diante de uma transformação linear. Eu ouvi um barulhinho. Não sei porque houve o barulho. Bem, porque a transformação linear eu sei que isso é verdade. Ó. F de 0 mais 0 é igual a f de 0 mais f de 0. Ok. Agora, por outro lado, eu sei que isso daqui é simplesmente f de 0, né? Porque 0 mais 0 é 0. Então, é o que eu sei dessa igualdade.
A questão é que, sendo assim, eu posso subtrair, né? Fazer o menos f de zero de um lado, que eu sei que existe, né? Porque em um espaço vetorial sempre existe o oposto. Então, do lado de cá eu coloquei o menos f de zero. Tá? E do lado de cá, nessa última extremidade, também vou colocar menos f de zero. Aí repito o que já tinha. Mais f de zero e mais f de zero. Então eu sei que esse tal f de zero é subtraído do lado de cá. Não sei nem qual o valor que vai dar, mas subtraído do lado de cá isso vai dar zero. E eu sei que esse com esse vai dar zero também. Então vai ficar assim. Ora, mas do lado ficou zero e do outro ficou zero mais f de zero. Então, conclusão, desse lado daqui vai dar f de zero, que eu não sei quanto é, mas do outro lado vai dar zero. Então, eu descubro que o f de zero é zero, certo? Então, uma demonstração escrita de maneira bonitinha, diria isso. Temos, para não começar com um símbolo matemático, para não correr o risco de estar começando com a letra minúscula, né? Por exemplo, eu poderia ter usado o f minúsculo aqui. Então, a gente sempre usa uma palavra. Temos isso, portanto, isso, portanto, isso, portanto, isso. Terminou a demonstração. Tá? Mas tem que estar obedecendo às regras gramaticais e à sequência lógica matemática. Vamos ver como ele escreveu. Como 0 é o elemento neutro da adição, em V, 0 mais o f de 0 é o f de 0. O fato de f ser linear e o fato de 0 ser o vetor nulo de u, então, aí ele escreveu f de 0, aí ele começa a escrever como eu faço, né? F de 0 mais 0, f de 0 mais f de 0. Bem, eu não teria, só não fiz essa primeira linha aqui. Tudo bem. Ele fez diferente de mim, só a primeira linha. Aí aqui, ele usou aqui, ele só estava alertando que f de 0 mais 0 é f de 0, né? Aí ele substituiu esse f de 0 por f de 0 mais 0. E do lado de cá ele repetiu, aí ele chegou na mesma situação que eu. Que aí ele subtrai esse com esse, por exemplo, e o que sobra é que o f de 0 é 0. Ok. Viu? Mesma demonstração, basicamente. Aí, outra propriedade. Transformação linear pega o 0, que é o elemento neutro da adição de um lado, e leva para o elemento neutro da adição do outro. Não importa que espaço vetorial seja, tá? Pode ser matrizes com R2, com R3, R5, seja quem for. Pega o 0 de um e leva no 0 do outro sempre que for transformação linear. Então, você está precisando fazer um exercício que envolve encontrar uma transformação linear. Uma coisa que você já sabe, se precisar usar, é que ela pega o elemento neutro de um lado e leva para o elemento neutro do outro. A segunda propriedade vai dizer que ela pega um elemento, se ela tiver o oposto de um elemento, vamos para ela, né? Deixa eu ler aqui. Ela pega o oposto de um elemento e leva em menos a imagem do outro lado, ou seja, ela pega o oposto de um elemento e leva no oposto da imagem do elemento, né? Então, se ela pegar um vetor u de um lado, ela vai levar para o f de u do outro. Aí, se ela pegar o menos u, ela vai levar para o menos f de u, tá? Se ela pega o u, ela vai levar para o f de u, e se ela pega o menos u, ela leva para o menos f de u, leva para o oposto, né? Ela pega opostos e leva em opostos. É isso que está sendo dito aqui. Ok, se ela faz isso, vamos provar que isso é verdade. Aí ele começa assim. Esse traço aqui é o menos, né? Eu espero. Menos mais, menos f de u mais menos f de u. Não, isso daqui é o traço só da prova. Deixa eu ver se quando ele começa a prova ele bota um traço. Bota, né? Ó. Esse traço atrapalhou aqui, ó. Esse traço existe aqui também, ó. Tá vendo como é chato de escrever as coisas? Ele não devia ter colocado esse traço aí. Ele está dizendo aqui que f de u mais menos f de u, esses caras são opostos, né? Se eles são opostos, a resposta é zero. É zero. Mas nós acabamos de ver que zero é f de zero, ou seja, a nossa função transformação linear ela leva zero no zero. Ok. Ora, aí ele foi e escreveu esse zero daqui de dentro de maneira espetacular. Escreveu assim, u mais menos u. Ok. Mas aí, como f é uma transformação linear, isso é f de u mais f de menos u. Ok. Então, qual é a igualdade que ficou no final? Ficou essa igualdade aqui, né? Ficou que f
de U mais o F do menos U é zero, né? Aqui, ó, tá aqui, F de U mais F do menos U é zero. Mas se isso é zero, então eu somo menos F de U dos dois lados. Aí eu tenho menos F de U somado com F de U mais F de menos U igual a zero, ou melhor, vou colocar na ordem certa, né? Já que eu coloquei o menos F de U primeiro. Menos F de U mais zero, certo? Então, nessa igualdade, você soma o menos F de U dos dois lados. E aí, ó, menos F de U mais F de U vai dar zero. Então, vai ficar zero mais F de menos U igual a menos F de U. Como zero aqui não muda nada, então você fica que F de menos U é menos F de U e ele conclui isso aqui. Dando continuidade na gravação do Bandicam. Então ele conclui isso daqui, certo? Certo? Então recomendamos ao leitor que procure justificar cada passagem desenvolvida na primeira linha da demonstração de P2. Então essas passagens aqui, nós já justificamos agora há pouco, né? E ela leva a essa igualdade aqui, que é o que importa. Ela conclui que esse cara é zero. E note que se você olhar a primeira extremidade e a última, ele não mudou nada, é a mesma coisa, né? O importante é que isso deu zero. Por isso ele chega a essa conclusão. Bem, propriedade P3. P3. Todos vivos, né? Então, propriedade P3. Ele quer que você mostre que o que você sabe, né? O que você sabe é isso. Temos que F de U1 mais U2 é igual a F de U1 mais F de U2. Aproveito para fazer outra observação sobre a prova. Na hora em que você diz temos, é porque é uma hipótese, já é verdade para você. Você não pode dizer temos e afirmar uma coisa que você ainda vai provar. Outra coisa que também você não pode fazer, você está lá escrevendo a tua redação da demonstração de um exercício, qualquer solução do exercício, aí você escreve um monte de coisa e depois faz assim, logo, aí escreve outra coisa. Se aquilo que vem depois do logo não é consequência do que tinha antes, então não tem sentido, né? Tá certo? Então, eu gosto do amarelo, por isso comprei um carro dessa cor. Né? Logo comprei um carro dessa cor. Tudo bem. Eu comprar o carro amarelo foi consequência de que eu gosto da cor amarela. Então, gosto da cor amarela, logo comprei um carro dessa cor. Tem sentido. Agora, gosto da cor laranja, logo comprei um carro cinza. Ou seja, o logo não tem nada a ver com a frase anterior. Tem sentido. Eu vou marcar o logo e vou colocar assim. Não é consequência da linha anterior. Tá? Serão professores, tem que escrever de forma lógica, senão os alunos vão sofrer um bocado nesse sentido. Então temos que o F de U1 mais F mais U2 é isso. Por que nós temos? Porque eu estou trabalhando com F, propriedades de transformações lineares. Então eu sei que a F é uma transformação linear e eu sei que essa é uma propriedade de transformação linear. Então isso eu tenho. Tá certo? Aí agora eu vou dizer assim, façamos o que vai ser o F de U1 menos U2. Bem, isso é a F do U1 mais o menos U2. Certo? É a F do U1 mais o menos U2. Pronto. Agora eu tenho um mais aqui. E o que eu sei é que quando tem mais eu posso separar. Então agora eu vou lá e separo. Isso daqui é igual a F do 1 mais a F, não do 2, e sim do menos o 2. Ok.
Ora, aí o que foi que a gente aprendeu na propriedade anterior, na propriedade 2? Na propriedade 2, a gente aprendeu que quando tem um menos assim dentro do parênteses, né? O primeiro não tem menos, então é só repetir. Agora o segundo aqui, ó, tem menos. A gente aprendeu que isso é menos f do U2, né? Menos f do U2. Foi isso que a gente aprendeu? Vamos ver. Propriedade 2. Propriedade 2, propriedade 1. Propriedade 3. Ah, é porque a 2 está aqui em cima, né? Aqui. F de menos o 1. O U é menos f de U. Então, f de menos o 2 é menos f de U2. Pronto, agora escrevi certo. Só que acontece o seguinte, mais menos aqui, né? A gente escreve menos, né? Então, isso daqui é f de U1 menos f de U2. Pronto, está provado o que ele queria, né? F de 1 menos U2, f de U1 menos f de U2. E eu usei esse fato aqui, que é a propriedade da transformação linear, propriedade de conservar a adição. Porque eu disse que conserva a adição. Eu não tinha dito que conservava a subtração. Então essa propriedade mostra que se for uma subtração, você pode agir da mesma maneira, né? Se tiver uma diferença aqui, você pode botar a diferença aqui. É o que isso acabou de ser provado. Propriedade 4. Se W é um subespaço de U, então a imagem de W por F é um subespaço de V. Ó, ele está dizendo a você assim, ó. Se você tiver W como um subespaço de U, você está aqui com a U, e dentro da U tem o W. W é um subespaço de U. Aí você tem V, o espaço vetorial V, e você tem uma F que trabalha do U para o V. Quando você calcular aqui nos vetores de W, vai dar os vetores aqui dentro, que vai ser a nossa F de W, né? F de W vai ser alguma coisa aqui dentro. Ele está dizendo que é subespaço. A F de W, a imagem do W, por meio da F, dentro do V, ela é um subespaço. E aí ele vai provar que isso é verdade. F é uma transformação linear. Olha que coisa legal. Transformações lineares pegam subespaços no U e levam em subespaços no V. Ou seja, toda vez que eu pegar a imagem de um subespaço por meio de uma transformação linear, aquele subconjunto ali, ele é um subespaço do V, subespaço do contradomínio. Muito legal, né? Ela é poderosa, então. Ela leva subespaços em subespaços e ela é uma ferramenta muito útil por causa disso. Bem, ele diz aqui, lembremos o que é o f de W. O f de W são as imagenzinhas, né, de f aplicado nos vetorizinhos de W aqui. Tem um vetorzinho de W aqui, mando a f e ele aparece aqui com um fzinho de W. Ok. É a imagem direta de W por f. Ok. Aí ele diz aqui, como f do zero é o zero, primeira propriedade que a gente viu hoje, então o zero vai estar aqui, né? Porque ele vai pegar o zero que está aqui, porque como W é subespaço, o zero está nele. Vai pegar aqui e vai mandar no zero daqui. Zero para zero. Então você já sabe que o zero está na f de W. Ok. Isso significa dizer que a f de W não é um conjunto vazio. Sempre vai estar lá pelo menos o zero. E para ser subespaço, o zero tem que estar lá. Então, primeiro detalhe, a gente já sabe que o zero está lá. Aí, segundo passo. O segundo passo ele chamou de exercício. Exercício é mostrar o quê? É mostrar que é fechado para fechado para a adição, né? Para ser subespaço, o zero tem que estar lá. Tem que ser fechado para a adição e tem que ser fechado para a multiplicação por escalar. Eu estou estranhando aqui essa terceira. Ah, tá completo. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Tem que ser fechado para a adição. O que significa dizer? Que exercício, né? Considere dois vetorizinhos no W. W1 e W2 pertencendo ao W.
eu quero mostrar que se eu pego dois vetores no f do w e somo, então continua dentro do f do w. Tá certo? Então, façamos a soma de dois vetores. F do W1 com o F do W2. Certo? Claro, esses dois caras estão em F de W. Mas o que acontece? Pelo fato de ser transformação linear, isso daqui é F de W1 mais F de W2. Certo? Então, veja que F de W1 mais W2 pertence a F de W. Por que isso é verdade? Porque ela pertence a F de W. Pois W1 mais W2... Opa! Parou aqui a gravação da Manica. Pois W1 mais W2 pertence a W, visto que W é subespaço de U. Subespaço de U. Portanto, note que se eu peguei dois vetores no f de W, ele vai continuar no f de W. Então, façamos... eu vou tocar aqui essa palavra, acho que vai ficar melhor assim. Ao invés de façamos, eu vou colocar assim. Considere, né? Considere já foi. Então, tomemos f de W1 e f de W2. Claro, como eu peguei W1 e W2 em W, então isso pertence a f de W. Pertence a f de W. Logo, aí eu concluo isso, tá? Peguei eles dois, logo essa soma é igual a isso. Tá, porque eu estou com a transformação linear, né? Então, peguei, isso é verdade, portanto, eu concluí que se eu somo dois vetores de f de W, ele continua dentro de f de W. Ok, isso demonstra o segundo exercício. Essa parte aqui. Preserva, a soma continua dentro do f de W. Aí agora ele vai para a transformação, para a multiplicação por escalar. Ele pega um V, está em W, em f de W, e pega um número. Então, o que acontece? Como ele pegou o V em f de W, esse V ele é imagem, né, de U, onde U está em W. Esse vetor V que ele pegou no f de W é a imagem de U que está em W. Ou seja, se ele pega um cara aqui no f de W, é porque tem um aqui que vai levar nele, né? Então, se eu peguei V pertencendo a f de W, peguei ele aqui, é porque tem um U aqui, que o f de U vai dar V, com U pertencendo a W. Logo, o que acontece? Aí ele vai fazer o produto agora. Ele pega o alfa e multiplica aqui no V. Aí alfa vezes V, né, é alfa vezes f de U. Alfa vezes f de U. Mas é uma transformação linear. Então, isso é a f vezes alfa U. Aí a conclusão. Como esse alfa U pertence a W, cadê o W? W está aqui. Como o U pertence a W, o alfa U também pertence a W. Então, esse cara daqui de dentro, ele pertence a W. Né? Esse daqui pertence a W. Então, o F está aplicado num cara que pertence a W. Conclusão, alfa V pertence a W. Perdão, pertence a F de W. Então, como alfa U pertence a W, pois W é subespaço vetorial de U, então alfa V pertence a F de W. Então, conclusão, se você pegar um elemento que está em F de W, né, se você pegar a multiplicação por escalar, continua nele. Né? Então, se você pegar um vetor que está em F de W, um número que pertence aos reais,
Então esse produto aqui continua em f de w. Isso mostra que é fechado para a multiplicação por escalar. Então está provado que é um subespaço, certo? F de w é um subespaço. Bem, a propriedade P4 acima significa que uma transformação linear transforma subespaço vetorial em subespaço vetorial. Em outras palavras, uma transformação linear respeita a estrutura de espaço vetorial. Muito legal. Está quase terminando aqui minha gravação, deixa ela aqui. Então, ela respeita a estrutura de espaço vetorial. Ela pega um espaço vetorial e todo o subespaço dela é subespaço quando ele chega no outro lado. Tá? Então, claro, se ela pega o f de u, que vai ser o v, digamos todo, se for sobre injetora, sei lá, injetora, então vai ser o v, então ela está pegando espaço em espaço. Se o f de u não é o v todo, mas a imagem do f no u toda vai ser um subespaço do v. Então, ela mantém a mesma estrutura, ela leva os subespaços de um lado e subespaços do outro. E isso é importante pra caramba, e tem aplicação pra caramba em várias ciências, tá? Fora da matemática também. Então, não é nada pra gente desprezar, não. É uma informação importante. Bem, propriedade 5. Bem, a propriedade 5, ela está dizendo que uma transformação linear, ela leva uma combinação linear em uma combinação linear. Tá? Vamos detalhar. Essa linha vermelha é para lembrar que nesse ponto daí abre-se uma lista de exercícios. A provinha que eu gostaria que vocês fizessem sobre esse assunto entre hoje e amanhã, para ter uma terceira nota, para de repente salvar-se de fazer uma substitutiva, essa lista que vem justamente depois dessas propriedades. Tá? É uma listinha pequena, vocês podem ir acompanhando e tentando fazer os exercícios. Bem, então tá aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se pegar uma soma de produtos assim, com i variando de 1 até n, ele está dizendo assim, se tem, por exemplo, A1, U1, mais A2, U2, etc, né? Aí você termina aqui no AN, UN, tá? Essa soma é uma soma assim. É uma soma com i variando de 1 até n dos produtos dos AIs vezes dos UIs. Então, ele vai pegar f e vai aplicar nisso. F disso daqui vai ser igual... Aí vai dar uma outra soma, segundo ele. A soma vai ser assim. É A1 F de U1 mais A2 F de U2 mais etc. até chegar na F de AN, né? Tem que colocar o A na frente. Então, o AN F de UN. Ele está dizendo que isso acontece, ó. Isso daqui, escrito de maneira aberta, é isso aqui. Ora, mas é fácil de aceitar, né? Porque se f é uma transformação linear, f da soma é a soma das f's. Então, olha, a nossa intuição diz o seguinte, que isso daqui, f aplicado nessa soma, seria igual a f de A1, U1, mais f de A2, U2, mais etc, né? Já que f de uma soma é a soma das f's. F de AN, UN. Então, dá isso. Só que quando você olha para isso daqui, ó, é um número vezes um vetor. Então, você tira o número. Aí fica A1, F de 1. Essa primeira parcela. Segunda parcela, tira o A2. Dá isso. Terceira, quarta, quinta, até a última. Tira os números, dá isso. Então, se você escrever isso assim, ó, essa igualdade aqui no meio, colocar essa igualdade, né? Depois dessa, você olhar essa e depois que voltar para essa, você vê que isso é verdade. É fácil de perceber que é verdade. Aí ele está dizendo ali, dando a dica de que a demonstração sai por indução. A demonstração sai por indução. Eu não sei o quanto vocês conhecem de indução. Alguma disciplina já ensinou indução matemática a vocês? Não, né? Vão ver isso só em estrutura dos números, em teoria dos números e estruturas algébricas, acredito. Ou já viram indução antes?
Já teve disciplina com isso. Já? Que maravilha. Então vou demonstrar. Vou usar a teoria de indução então. Então o que diz a teoria de indução? Ele diz que a gente vai fazer uma indução sobre N. Então fazer uma indução sobre N é o seguinte, vamos lá. Então prova, faz-se por indução sobre N. Então é como se eu estivesse continuando aqui, tá? Então vamos lá. Vamos à demonstração, a prova. Estou continuando a partir daqui, tá? Estou continuando a partir daqui. Então, faz-se por indução sobre N. Como é que faz isso? Qual o primeiro N que eu vou pegar? Considere N igual a 1. Então, você pega a primeira parcela da soma. Aí você tem, portanto, F de quem, né? Você vai ter o A1, N1, não, U1, A1, U1, seria igual, aí a soma desse lado seria A1 vezes F de U1. O que eu vou afirmar sobre isso? Eu vou dizer, é verdade, né? Isso daí é verdade. Por quê? Pois F é uma... Continuar a gravação aqui. Pois F é uma transformação linear. Certo? Então, pelo simples fato de ser transformação linear, isso daqui é uma das propriedades, né? Preserva a multiplicação por escalar. Ok. Então, essa fórmula, essa aqui, ou essa, como você quiser ver, ela é válida quando n for igual a 1, porque é simplesmente o fato de ser uma transformação linear. Aí o que você diz agora, né? Como é o método da indução? Você verifica para um número inicial, um número natural inicial, e aí agora você supõe que é verdade para um certo número. Suponha verdade para n igual a um certo k. Tá? O n igual a um certo k, onde esse k é um número natural, né? Porque isso daí são números naturais. Começa no 1, a indução é sobre n. Então começa no 1 e segue em frente. Então no certo k é verdade. Ou seja, o que eu estou dizendo? Ou seja, eu estou dizendo que a somatória de quem? Não, F da somatória. Estou dizendo que F da somatória 2 AIs, UIs, com I variando do 1 até o K, é igual, né? Eu estou considerando isso verdade, tá certo? Isso é igual aos AIs, a somatória dos AIs, somatória dos AIs, F de UIs, com I variando de 1 até o K. Ou seja, eu estou dizendo que é verdade se eu considerar até o K. Estou dizendo que é verdade se eu considerar até o K. Então, mostrei que vale para 1. Agora, eu suponho que é verdade se eu considerar até um certo K. Aí, o que diz o princípio da indução matemática? Que vocês disseram, já ter visto aí em alguma disciplina. Aí, o princípio da indução matemática diz que se eu considero que é válido para um certo K e eu provar que é verdade para K mais 1, é chamado de segunda hipótese da indução. Se eu conseguir mostrar isso, então vale para todo número natural. Então é isso. Mostramos para 1, supomos que vale para K e vamos provar que vale para K mais 1. Se a gente conseguir fazer isso, aí vale para todo K e a gente terá demonstrado. Ora, o que significaria valer para K mais 1? Significa valer esta soma que eu já tenho e mais o AK mais 1 vezes o K mais 1, né? Se eu somar desse lado daqui, seria o AK mais 1 vezes o K mais 1. Aí o que eu tenho? Portanto, o que vai ser o F é dessa somatória, com I variando de 1
até K mais 1. O que vai ser isso? Dos AIs, UIs. Essa somatória, ela nada mais é do que eu fazer a somatória com I variando do 1 até o K, do AI, UI, mais uma parcela, né? K mais 1 é justamente ter mais uma parcela. Ou seja, eu teria o A, K mais 1, U, K mais 1. Certo? Então, F dessa soma é F dessa soma. Eu faço a soma só até o K e depois acrescento mais 1. Ora, mas isso é uma transformação linear. E como isso daí é uma transformação linear, então, quando ela é aplicada numa soma de dois termos, é F da primeira mais F da segunda. Então, isso daqui é F da somatória com I variando de 1 até K, dos AIs, UIs, mais F calculado no outro número, do AK mais 1, UK mais 1. Ok. Só que o que diz a minha hipótese de indução? Diz que isso daqui é igual a isso. Então, isso aqui é igual a isso. Então, o que você tem aí é que isso daqui esse aqui é igual a esse, né? E esse daqui. Então, é somatória com I variando do 1 até o K, dos AIs, UIs. Isso que eu fiz aqui é isso pela hipótese de indução, né? Estou supondo que isso é verdade. Aí mais... Eu lembrei, professor, foi matemática discreta, você explicando aí, agora estou lembrando, mas não foi tanto assim não, como você está explicando. Tá, agora vem F. F do I, esqueci do F, tá? Aí mais F disso daqui. Ora, mas isso daqui é um número vezes um vetor, então eu vou escrever isso assim. Vou colocar o AK mais 1 para fora, vezes o F do UK mais 1. Aí o que acontece, ó? Aqui é AI, F de UI. Aqui é AK mais 1, F de UK mais 1. Esse daqui vai até o K. E esse daqui é um a mais. Então, consequentemente, isso daqui é somatória do I, não variando só até o K, e sim variando até o K mais 1, dos AIs vezes os Fs dos UIs. Né? Porque aí vai incluir essa outra parcela. Vai até o I, vai até o K e depois vai mais uma. Então, conclusão. A fórmula que nós temos aqui, ó, o que a gente concluiu? A gente concluiu que F da somatória com I variando do 1 até K mais 1, dos AIs, UIs, ela é igual à somatória com I variando do 1 até o K mais 1, dos AIs, F de UIs. Agora, olhe para essa fórmula e olhe para a fórmula que a gente quer demonstrar. Ela é exatamente a mesma fórmula, só que aqui está K mais 1 e aqui está K mais 1. Veja se não é. Olhe para aqui e veja se não é a mesma coisa que nós fizemos aqui, né? Vai até o K mais 1. F disso, K mais 1 aqui. É a mesma coisa, igualzinho. Ou seja, em outras palavras, a gente provou que a fórmula vale para K mais 1. Eu supus que vale para K, usei isso na hora em que eu transformei essa parte aqui nisso, usei e concluí que vale para K mais 1. E é isso que diz o princípio da indução, que vocês realmente devem ter visto em matemática discreta. O princípio da indução matemática diz que você mostra que vale para um valor inicial, nós mostramos que valia para 1, porque é transformação linear, supõe que vale para K, e usando isso, essa suposição que vale para K, você prova para K mais 1. Foi o que eu acabei de fazer. Aí o que garante o teorema da indução finita? Garante que vale para todos os números naturais. Então eu concluo a demonstração afirmando isso. Então, pelo teorema da indução,
pelo teorema da indução vale para todo n natural. E aí isso termina a demonstração dessa bonita propriedade. Mas essa propriedade, assim, a demonstração da bonita propriedade, eu só fiz porque, primeiro, para dizer a vocês a beleza que está na matemática, né, toda essa linguagem da indução matemática. Mas, para exercício mesmo, o que você precisa lembrar é que se você vai aplicar uma transformação linear numa combinação linear, você pode separar em cada parcela. Certo? Foi isso que a gente acabou de ver. Ó. É importante vocês lembrarem disso aqui. Ó. F aplicado numa combinação linear é igual você aplicar em cada parcela. Que vai ser, você coloca o número para fora e aplica no vetor. Coloca para fora e aplica no vetor. Isso aqui é importante. É esse resultado, é essa informação que essa propriedade deixa, tá? Ela está dizendo isso a você. Isso aqui é importante. A demonstração por indução é um exercício importante, que vai envolver muita matemática que vem pela frente. Vocês têm tempo, tá? Tem muita coisa ainda para ver com indução matemática. Então, sem problema. É importante saber, mas não é o principal nesse momento. Bem, aí vamos ver exercícios resolvidos e aí a gente... Deixa eu continuar. Então, vamos ver então exercícios resolvidos e aí a gente fica mais preparado para fazer uma avaliaçãozinha rápida desse assunto, só para a gente poder ter uma noção e eu poder dormir em paz sabendo que eu dei o assunto de transformações lineares para vocês, tá? Então vamos lá, exercícios resolvidos. Verificar se a aplicação tal definida assim, ela é uma transformação linear. Simples, né? Se é para verificar se é uma transformação linear, pega-se dois vetores aqui no domínio. Então pegou o vetor U no R3, pegou o vetor V no R3, e calcula f da soma deles dois. Então, x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2 é a soma. Tá aqui. Quero ver se isso vai ser f de u mais f de v. Aí eu olho para essa soma e eu noto o seguinte. Ó. Eu tenho aqui que aplicar a f nessa soma. O que ela faz? Ela pega o xyz e faz o seguinte. A primeira entrada ela bota o z. Aí quem é o Z? O Z é o Z1 mais Z2, é o último, né? Aí ela colocou como primeira entrada, tá aqui, ó. O Z é a primeira entrada. Aí o que ela faz com o restante? Ela faz x mais y. Quem é meu x aqui? É x1 mais x2. Quem é meu y? Y1 mais y2. Então ela faz x1 mais x2 e y1 mais y2. Aí depois ele separa, ó. Já que todo mundo aqui é soma, ele faz o Z1 sozinho, somado com o Z2 aqui, ó, como dois vetores separados. Aí aqui, x1 mais x2, somado com y1 mais y2. Aí ele coloca x1 e y1 aqui, ó, esse e esse, já que é uma soma, ele botou parênteses, mas ele arruma do jeito que ele quer, né? x1 mais y1 ele coloca nesse vetor, e x2 mais y2 ele coloca nesse outro vetor aqui. Aí quando ele faz isso, isso daqui é a imagem da f aplicada em U. Né? Isso daqui é a imagem da f aplicada em U. Porque o U é esse. O que a f faz? Repete o z, ó, e depois faz x mais y, ou seja, x1 mais x2. E isso daqui é a f aplicada no v. E o v é esse. O que ele faz? A f faz, pega o z2, bota na frente, e pega o x2 mais y2 e coloca como segunda entrada. Então isso de fato é f de U mais f de v. Então, f de u mais v é f de u mais f de v, pulou a primeira cerca, né? Ou seja, a primeira propriedade para ser transformação linear está cumprida. Tem que verificar a segunda. Se cumprir uma e não cumprir a outra, não serve. Agora, se eu fiz a primeira tentativa e já deu errado, eu não preciso fazer a segunda tentativa. Acho que já ficou claro isso na correção da primeira prova de vocês, né? Para provar que uma coisa é verdade, tem que verificar todas as propriedades. Para provar que não é verdade, basta falhar uma propriedade. Falhou uma, então já não é verdade. Tá? Isso é ótimo, né? Você vai mostrar que uma coisa é uma transformação, ou uma coisa é um espaço vetorial. Tem 9 axiomas, 8 axiomas, meu Deus.
É muita demonstração para fazer. Aí eu bato o olho e vejo que uma coisa não vai funcionar. Então acabou. Vou lá e vou direto naquela que não funciona. Ou então eu saio escrevendo, 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 e depois lá para terça, quarta, quinta, descubro que uma não funcionou. Apago todas as outras e deixo só aquela que não funcionou, para não correr o risco do professor encontrar um erro nas outras. Entendeu? Eu mostro só aquela, vou ficar mostrando as que funcionaram e o professor vai bater o olho e ver alguma coisa errada. Melhor não, vai direto no foco. Porque resolver exercício de matemática exige correção, tem que estar correto, e exige precisão, né? Ficar divagando, escrevendo teoria e tal. Bem, tá errado. Faz parte do processo de aprendizagem que vocês não devem ficar fazendo. Então vamos lá. Agora mostrar que preserva a multiplicação por escalar. Bem, qualquer que seja o alfa em R, qualquer que seja o U pertencente ao R3, eu quero mostrar que f de alfa U é alfa f de U. Aí o que a f faz com o alfa U? Bem, o alfa U é isso. Alfa x, alfa y, alfa z. Tá aqui. Isso aqui é o alfa U. O que a f faz? Pega a última entrada, coloca na frente. Alfa z. E pega as duas primeiras e soma. Alfa x com alfa y. Somou. Aí o que ele faz agora? Coloca o alfa para fora, né? Ele está colocando em evidência. E o que ficou? Z e x mais y. Exatamente f de x mais y. Ou seja, isso daqui é f de U. Então, portanto, isso daqui é alfa f de U. Ok? Então, f alfa U é alfa f de U. Está provado. Terminou a demonstração do cara. Perfeito. Exercício resolvido. Segundo exercício. Verificar se f de R em R2 é uma transformação linear. Ou seja, agora ele vai pegar um número e vai levar num par de números. Então ele pegou esse número aqui, x, né? E leva na primeira entrada ele coloca o x que você colocar aqui, na segunda ele coloca só o 2. Sempre o 2 ali. Não importa qual seja o primeiro número, a segunda vai ser sempre o 2. Tá certo? Note que geometricamente isso daqui significa o seguinte, ó. Se você for pensar em geometria, você está com o domínio é uma reta, a reta R, né? Porque o domínio só tem números. Aí o contradomínio é o par ordenado do R2. Então, no contradomínio você tem o R2. Essa nossa função, ela vai do R no R2. O que ela faz? Qualquer x que ela pegar aqui, ela leva no par x2. Ou seja, ela leva nessa reta aqui, ó. Então ela pega um x aqui e ela leva no par x2. Então vai estar sempre nessa reta. Ela transforma a reta R nessa reta aqui que passa no 2. Certo? A reta constante y igual a 2. Então é isso quando você pensa geometricamente, quando você pensa no gráfico da função. Então vamos lá. Solução. Ele quer que mostre que isso é uma transformação linear. Ou melhor, ele não quer que mostre. Ele quer que verifique. Verificar se é. Gosto desses exercícios assim, né? Porque quando você diz prove, o cara já sabe que é verdade, né? Agora quando você diz assim, verifique se é. Aí pode ser que não seja verdade. Se for verdade, você vai ter que provar. E se não for verdade, basta você mostrar que falha em alguma coisa. Tá? Então verifique. Então quando você vai começar, você não sabe se é verdade ou não. Então você fica na dúvida se você demonstra ou se você procura uma falha. Aí vamos ver como ele fez. Bem, qualquer que seja o par, né, x, y, repito, não gosto que comece com um símbolo, porque isso daqui não é uma letra, não começa bem uma frase. Então, temos, já tem um temos aqui, né? Então, sejam, qualquer que sejam, né? Horrível, né? Era melhor ter começado com a expressão mesmo. Bem, fica bem. Para qualquer que seja x, y pertencendo a R, temos que o f de x mais y seria o quê? Bem, repete a primeira, que seria x mais y, repete o número, né? E coloca o 2. Bem, mas isso é diferente de você somar x2
y2, porque somar isso daqui seria x mais y e 2 mais 2, que é 4. Seria isso, né? Isso daqui seria x mais y e 4. 2 mais 2 e x mais y. Só que isso não é isso. X mais y e 2. Então já falhou logo na primeira. Logo, f não é uma transformação linear. Entendeu? Ele foi logo verificar a primeira e falhou. Se falhou, não é. Acabou, não tem mais o que demonstrar. Tá bom? Ver se a gravação está indo em paz. Tá tranquilo. Quase terminando, mas está tranquilo. Então, vamos lá. Falhou, não é transformação linear. Ele faz aqui uma observação. Como uma transformação linear leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio, f de 0 seria 0,2 e não 0,0. É uma outra maneira de mostrar. Está mostrando que existem outras formas de pensar. Poderíamos, por este caminho, ter concluído que a aplicação f do exercício 2 não é transformação linear. Contudo, o fato de uma aplicação f de 1 em v transformar o vetor nulo de u no vetor nulo de v não implica que ela seja linear. Ah, boa. Você pode ter uma transformação que não é linear, mas que leva 0 em 0. Tá certo? Por exemplo, se você pegar f de R3 em R3, x, y, z. Vou fazer de R3 em R. Se você fizer assim, x quadrado mais 2y mais... Opa, minha gravação. Então, x quadrado mais 2y mais, sei lá, z quadrado. Isso daqui leva 0 em 0, mas isso não é uma transformação linear, né? Quando você fizer x1 mais x2 aqui, isso daqui não vai dar x1 quadrado mais x2 quadrado, vai dar x1 quadrado mais 2x1 x2 mais x2 quadrado, né? Se você fizer uma soma aqui, uma soma aqui, uma soma aqui, isso não vai se dividir em duas iguaizinhas. Então, isso não é uma transformação linear, certo? E aí haveria a falha, portanto, leva do 0 no 0, leva, mas não é transformação linear. Ele está avisando aqui a você, tá? Não implica que seja transformação linear se você tem que o vetor nulo é levado no vetor nulo. Então, a informação se for transformação linear, vai pegar o vetor nulo e vai levar no vetor nulo. Mas se leva do vetor nulo no vetor nulo, não implica que é transformação linear, tá? Então, vale no sentido da afirmação, mas não vale no outro. Pois bem, exemplo 3, exercício 3. Verificar se essa aplicação do R2 em R2, dada por isso, é uma transformação linear. Então, novamente, pego dois vetores. No caso, ele pegou aqui o vetor U, x1, y1, e pegou o vetor V, x2, y2, ambos no R2, e foi fazer o f de U mais V. Então, quando você soma esses dois vetores, dá isso, né? x1 mais x2, y1 mais y2. Agora, aplicar a transformação. Ela vai pegar, a primeira entrada vai elevar ao quadrado, depois a segunda entrada vai elevar ao quadrado, e depois vai repetir a primeira entrada na segunda entrada na imagem. Então, se eu estou calculando nisso, vou pegar isso, vou elevar ao quadrado, vou pegar isso, vou elevar ao quadrado, e vou somar essas duas coisas, e na segunda entrada eu vou colocar simplesmente a primeira, ou seja, simplesmente essa soma. Então está aqui, ó, a soma está aqui. A soma está aqui. Agora, o quadrado disso mais o quadrado disso vai dar isso aqui, né? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Bem, vou fazer as contas. Isso daqui vai dar x1 quadrado mais 2x1 x2. Aí o outro vai dar mais x2 quadrado, né? Esse é o quadrado desse. Aí aqui, mais y quadrado mais 2y1, y2 e mais y2 quadrado, certo? Ah, ele está aqui, beleza. Tá certo. Então, isso seria essa soma. Ok. Então, a primeira entrada é simplesmente isso.
A primeira entrada é isso. E a segunda entrada, né? É esse mais esse. Está feito aqui. Né? Quadrado desse mais quadrado desse. Está feito aqui. A segunda entrada é a primeira entrada daqui. Então, a primeira entrada disso é x1 mais x2. x1 mais x2. Pronto. Então, é isso que está aqui, escrito de maneira aberta, né? Seria isso aqui. A questão é que isso não é igual, né? Isso daqui não é igual. Isso é diferente. Isso daqui é diferente de você fazer assim, x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, depois x1 somado com x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado e depois x2, que seria, no caso, o nosso f de u mais f de v. F de u mais f de v seria isso aqui, essa soma, e não é o que acontece, por causa desse duas vezes alguma coisa aqui. Então, portanto, você conclui que f não é linear novamente. Note, porém, que f de 0 vai dar 0, 0. Ou seja, ela pega o 0 e leva no 0. O que, que seria 0, 0? Aqui também 0, 0 e 0. Tá? Então, apesar do 0 ser levado no 0, ela não é uma transformação linear. Ok. Uma interpretação geométrica simples para isso linear tem um sentido de ser uma linha mesmo, né? Transformação linear significa dizer que ela pega coisas alinhadas e leva em coisas alinhadas. Então ela pega retas e leva em retas, pega planos e leva em retas, pega retas e leva em planos. Sempre são coisas retas, não podem fazer curvas, tá certo? É isso que significa linear. Então o que ele está dizendo aqui é que pode acontecer de uma transformação levar a alguma coisa não linear, mas que passa na origem. Então você pode pegar de repente uma transformação que ela pega uma reta por aqui no R2, ela pega uma reta no R2, mas quando ela age, a F, o que aparece no próprio R2, se é uma função de R2 em R2, não é uma reta, é uma curva. Não é uma reta, é uma curva. Mas passa na origem. Então pode passar na origem, mas não ser uma transformação linear, porque não é de coisas retas para coisas retas, tá certo? Então, intuitivamente, a gente pode pensar assim. Bem, seja V do MNR, ou seja, do conjunto das matrizes quadradas n por n com entradas reais, e B, uma matriz fixa desse espaço vetorial. Aí ele está dizendo que o operador f de v em v, dado por f de x igual a bx, ou seja, o produto da matriz fixa vezes a matriz x, que vai variar aqui, qualquer que seja o v, ele é linear. E quanto ao operador g de v em v, dado por g de x igual a xb, ou seja, o produto contrário, também é linear. Se esse daqui é linear, esse daqui também vai ser linear, provavelmente. Mas ele está perguntando, é verdade que f é igual a g? Não, né? Não é, porque matrizes não comutam, né? Bx pode ser diferente de xb. Então, a primeira coisa que você tem que manter em mente, né? Tem que estar na mente, é que existe uma grande possibilidade. Existe uma grande possibilidade, não. A f nunca vai, não é a g, porque você sabe que produto de matrizes não comuta. Não sabia, fique sabendo, tá? Tá lá no ensino médio, no segundo ano. Então vamos recuperando o nosso ensino médio, aquilo que a gente não sabe. Então, de fato, essa matriz, ou melhor, essas transformações lineares, se forem transformações lineares, elas não são iguais, porque as matrizes não comutam. Por isso. Então, eu não tenho como dizer que essa transformação linear e essa transformação linear é a mesma. Tá? Então, essa segunda parte da pergunta já ficou claro que não é verdade. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é a verificação se é transformação linear. Então, novamente, o que ele faz? Ele pega aqui, né, para duas matrizes,
para qualquer que sejam as matrizes x e y pertencendo a V, e ele calcula f na x mais y. O que a f faz? Pega B e multiplica do lado esquerdo aqui. Então, quando ela multiplica do lado esquerdo, vale a distributividade do produto de matrizes. Não vale a comutatividade, mas vale a distributividade. Então, isso vai dar Bx e vai dar By. Ora, mas Bx é f de x e By é f de y. Então, conclusão, realmente f de x mais y é f de x mais f de y vale a primeira propriedade. Ok. Aí vamos ver se preserva a multiplicação para escalar. Então, do mesmo jeito, para qualquer que seja o x pertencente a V e qualquer que seja o número real, quando você for calcular f de alfa x, o que ela vai fazer? Ela vai multiplicar por B do lado esquerdo. E aí vale essa propriedade, né? Porque isso daqui é um espaço vetorial. Então, isso é um número e isso são dois vetores. Você consegue botar um número para fora. Então, vale, isso daqui é uma propriedade espaço vetorial, essa igualdade. Ok, se vale essa propriedade, isso é exatamente alfa vezes f de x, né? Porque bx é f de x. Então, vale também o fato de preservar a multiplicação por escalar. Agora, quando... Então, conclusão, é linear? Sim. É linear, sim. Bem, aí por que G é também? Ora, seria só inverter tudo, né? Ao invés de você colocar o B do lado esquerdo, você colocaria do lado direito. Então, f de g de x mais y seria, né, g de x mais y seria x mais y vezes b. A b ficaria do outro lado. Mas isso é xb mais yb. Isso é xb mais yb. Ora, então isso daqui é g de x mais g de y. Tá? Então é só colocar o b para o outro lado, em todos os passos, e você vai verificar tanto a primeira quanto a segunda. Então, ele diz assim, logo f é um operador linear de MNR. A verificação de G também, de que G também é linear, é análoga. Então, é só você colocar o b para o outro lado. Tá? Então, é tranquilo mesmo verificar que G também é transformação linear. Agora, por que não são iguais? Porque as matrizes, o produto das matrizes não comuta. Então, talvez um dos grandes ganhos, né, de você estar estudando uma disciplina como álgebra linear é justamente isso, é você começar a tratar as coisas de forma abstrata. Né? Então, olhar as propriedades. A comutatividade não funciona no produto de matrizes. Quer dizer, você já tinha estudado no ensino médio coisas que não comutavam. Mas, na maioria das vezes, a gente nem lembra, nem presta atenção de que a gente está lidando com propriedades algébricas. Então, beleza. Quinto exemplo, quinto exercício resolvido. Bem, sabendo que f de R2 em R2 é um operador linear e que, essa questão é muito interessante. A f é um operador linear. Ela pega o 1, 2 e leva no 3 menos 1. E pega o 0, 1 e leva no 1, 2. Aí eu posso perguntar a você, quem é essa transformação? Quer dizer, eu estou ali com a transformação linear do R2 no R2, eu te dou duas imagens, né? Duas ações dela, de um vetor e outro. Duas ações. E aí eu pergunto a você, que transformação é essa? Ou seja, você pode me dar a fórmula da transformação se você conhecer duas imagens ali, porque é do R2 no R2. Provavelmente do R3 no R3 você precisaria de 3, né? Dá para imaginar isso. Talvez para qualquer N isso valha, né? Se eu conheço N imagens, eu consigo encontrar a fórmula que dá a minha transformação. Mas vamos ver como é que ele fez. Ele fez o quê? Solução. Ele quer saber quem é f de xy, né? Onde xy é um vetor qualquer do R2. Você sabe dessas duas informações. Ora, aí o que você observa? Observemos de início que isso é uma base. Observemos que isso é uma base. Então, por que é uma base? Ora, se você olhar isso como matriz, né? Se você olhar isso como matriz quadrada, você está com 1, 2, 0, 1. Note que essa matriz está escalonada, né? O primeiro degrau é 0.
e não tem segundo degrau. Então, ela está escalonada. Portanto, esses vetores formam uma combinação, formam uma base. Né? Eles são linearmente independentes e a quantidade de vetores é a dimensão do R2, que é 2. Então, é uma base. Aí ele diz assim, determinemos as coordenadas de x, y em relação a essa base. Então, pronto. Se isso é uma base, então qualquer vetor que eu quiser, né, qualquer vetor do R2 que eu quiser, eu consigo escrever como uma combinação linear desses dois vetores. Então ele faz isso. A vezes 1, 2, mais B vezes qual outro? 0, 1. Ele consegue escrever isso. Ou seja, em outras palavras, ele está te dizendo que vai conseguir escrever x como sendo A, né? Porque o B vai ser vezes 0. E o y como sendo 2A mais B. 2A mais B. Ele consegue escrever então x e o y assim. Né? X, y igual a A vezes isso. O A vai ser o x, o 2A mais B vai ser o y. Aí eu quero saber quem é o A e quem é o B. O A é o x, né? Então eu tenho que o A aqui é o x. E isolando o B aqui vai ser y menos 2A. Y menos 2A. O B vai ser o y menos 2A. Y menos 2A. Mas como o A é o x, isso é y menos 2x. Certo? Então o A é o x e o B é o y menos 2x. Então ele escreve xy igual a x vezes 1, 2 e y menos 2x vezes o vetor 0, 1. Pronto, agora distribua isso e aí você vai ter, calculando f aqui, né? Você vai estar calculando f aqui e f aqui, né? Você vai estar f de xy, calculando f aqui, igual a f do outro lado. Mas o outro lado é x vezes 1, 2, mais y menos 2x vezes 0, 1. Então, a f está calculado nessa soma. Mas o que foi que a gente viu naquela propriedade última lá? F calculado em cima de uma transformação linear, você tira os números, né? Coloca os números para fora. Fica x vezes f de 1, 2, mais y menos 2x, que é o número, vezes f de 0, 1. Só que f de 1, 2 e f de 0, 1 foi exatamente o que ele deu no problema. Está aqui e aqui. F de 1, 2 e f de 0, 1 foi exatamente o que ele deu no problema. Então isso vai ser x vezes o f de 1, 2, que é o 3 menos 1, está aqui, e y menos 2x vezes 1, 2, o f do 1, 2, perdão, do 0, 1, que é o 1, 2, está aqui. Então esse é o f do 1, 2 e esse aqui é o f do 0, 1. Ok, aí é só distribuir agora, né? X vezes 3 vai dar, vamos distribuir isso aqui, fazer mais detalhado. Isso vai ser x vezes 3, 3x, e aqui y menos 2x vezes 1, então vai ficar mais y menos 2x. É a primeira entrada. E a segunda entrada é x vezes menos 1, dá menos x, e y menos 2x vezes 2, então dá 2y menos 4x, né? Menos 4x, quando eu multiplicar por 2 aqui. Bem, então isso é igual ao que deve estar aqui. Vamos ver. Aqui 3x menos x, menos 2x dá x, está aqui, mais y, está aqui. E aqui vai ser menos x com menos 4x, menos 5x, e 2y, que está aqui. Pronto, então distribuindo isso daqui bonitinho, dá esse resultado. Beleza, então ó, a resposta dele, f de xy é igual a x mais y menos 5x mais 2y. Menos 5x mais 2y. Essa é a fórmula que dá a transformação linear que ele estava procurando. A transformação linear do R2 em R2, que leva o f do 1, 2 no 3 menos 1, o f do 0, 1
No 1, 2 é essa aqui. Essa é a transformação linear. A gente consegue achar a fórmula dela conhecendo duas imagens, né? Dois vetores diferentes apenas. Ok? E sexta, são quantas? São 8, 9, 10, 11. Vamos pelo menos fazendo, né? Vamos aproveitando o tempo que a gente tem. Então, seja P uma matriz inversível de MNR. Mostrar que se isso daqui é dado dessa maneira, então isso é um operador linear. Ou seja, está no espaço dele mesmo e eu preciso verificar se vale as duas propriedades. Então ele pega f de x mais y. O que a f faz com o que tiver aqui dentro do argumento? Pega p menos 1, que é a matriz inversível, pega o x, que no nosso caso aqui é o x mais y, e multiplica pelo p à direita. Pelo p a menos 1 à esquerda, pelo p à direita. Lembre-se, são matrizes, portanto não comuta. Logo é importante quando multiplica a esquerda e quando multiplica a direita. É diferente. Multiplicar a esquerda e a direita é importante aí nesse caso. Aí ele vai e multiplica o p a menos 1 pela esquerda aqui, ó, e o p à direita aqui do x. Aí ele tem isso. Aí ele agora faz com o y. P a menos 1 vezes y e o p aqui, nessa posição. O p a menos 1 à esquerda e o p à direita. Quando ele faz isso aqui, por definição, isso é f de x. Quando ele faz isso daqui, por definição, isso é f de y. Então, f de x mais y é f de x mais f de y. Primeira propriedade verificada. F de alfa x. O que ele faz com o que tiver dentro do argumento? Aqui o alfa x. Multiplica por p à direita por p a menos 1 à esquerda. Coloca o alfa para fora, que é um número, pode ser colocado para fora, produto de multiplicação de escalar de um número por uma matriz, ou de qualquer espaço vetorial, isso sempre pode. Continuar a gravação. Então, coloca o número para fora, e aí o que fica é p a menos 1 vezes x vezes p, que é justamente o f de x. Então, realmente, f de alfa x é alfa f de x. Bonitinho. Eu acho que eu pulei uma, foi? Não. Essa é a 7. Eu pulei, né? Eu tinha visto a 5. Pulei para 7. Vamos ver a 6. Verificar. Já sabe, né? Minha avaliação é sempre verificar, verificar, verificar. Porque aí você tem um pouquinho de trabalho para saber se vai verificar mesmo, se vai provar ou se vai encontrar uma propriedade que falhe. Geralmente você vai começar a provar e se falhar vai aparecer uma falha em alguma das propriedades. Só são duas, gente. O quanto vocês acham? Então veja bem. De novo, começar com uma palavra. Eu iria escrever assim. Para u igual a isso. Né, para qualquer que seja o u igual a isso e qualquer que seja o v igual a isso. Esses dois caras pertencem ao R3. Veja, pertencer é sempre entre um elemento e um conjunto. Muita gente andou escrevendo o símbolo de pertence entre dois conjuntos. Não é. Então você tem dois conjuntos, a menos que o primeiro conjunto seja elemento do segundo, que acontece. Mas, na maioria das vezes, quando você está falando de dois conjuntos, é a relação de inclusão, não a de pertinência. Tive que corrigir isso num bocado de questões na prova. Bem, então está aqui, isso pertence ao R3, todos os dois pertencem ao R3. Aí ele quer calcular o f de u mais v, aí é só somar, né? x1, x2, y1 mais y2, z1 mais z2. E agora aplica a função. Ela pega menos 2, multiplica o x, que no nosso caso é x1 mais x2. Pega o 3, multiplica o y. E pega o 7 e multiplica o z. Pronto. Aí aqui distribui, né? Menos 2x1. Quando você fizer menos 2x2, já escreveu aqui, ó. Aí 3y1 está aqui. E 3y2 está aqui. 7z1. 7z2, e aí ele nota que essas três primeiras correspondem a f de u, e essas três últimas correspondem a f de v. Então, realmente, f de u mais v é igual a f de u mais f de v. Analogamente, para todo alfa que eu pegar em R e qualquer que seja o vetor que eu pegar no R3, f de alfa u é isso, né? Calcula alfa u vai ser alfa vezes x, alfa vezes y, alfa vezes z, já que eu peguei u igual a isso.
Bem, aí feito isso eu aplico a função. O que ela faz? Menos 2 vezes a primeira entrada, está aqui. Depois 3 vezes a segunda entrada, está aqui. E depois 7 vezes a terceira entrada, está aqui. Coloco o alfa em evidência. E o que sobra é exatamente o f de u. Né? O u é isso. Ou seja, menos 2 vezes a primeira entrada, 3 vezes a segunda entrada e 7 vezes a terceira entrada do u. Então isso é alfa f de u. Ok, vale a segunda propriedade. Bem, esse é o tipo de exercício mais simples que se faz nesse tipo de teoria. Mostrar a vocês, perguntar a vocês se é transformação linear ou não. Certo? Ok. Deixa eu só dar uma puladinha aqui nessa teoria, nos exercícios, deixar os últimos para vocês. Eu quero comentar com vocês sobre o que é o núcleo e a imagem de uma transformação linear. Porque eu acho que é importante vocês saírem dessa disciplina sabendo esse conceito. Bem, definição. Se você tiver dois espaços vetoriais e uma transformação linear entre eles, denomina-se o núcleo dessa transformação linear esse conjunto. É o conjunto que pega todos os vetores do primeiro, e leva no vetor nulo do segundo. Tá? Pega todos os vetores do primeiro e leva no vetor nulo do segundo. Ou seja, a imagem da F, a imagem dos vetores que estiverem no núcleo, pega todos os vetores que estiverem aqui no núcleo da F, todos eles, e leva no vetor nulo do segundo. Tá? Isso é chamado de núcleo. Então está aqui um exemplo. F do R2 no R3. Ela pega o X no Y e faz isso. 0 no primeiro, 0 no segundo e soma os dois para colocar no termo do meio. Então, se você tiver um cara que está no núcleo, isso daqui vai ser, né, ela vai pegar os vetores que estiverem no núcleo. Se esse par aqui estiver no núcleo, então ela vai dar como resposta 0, 0, 0, que é o 0 do R3. Ora, então você vai ter que, como f de xy é 0, x mais y e 0, você vai ter que isso tem que ser 0, 0, 0. A imagem vai ter que ser o 0, 0 se o x e o y pertencer ao núcleo da f. Aí isso aqui me diz o quê? Bem, 0 e 0, os dois extremos já são iguais. O x mais y vai ter que ser o 0. Ou seja, você vai concluir que o x é o menos y. Foi o que ele concluiu aqui. Então, essa função ela vai do R2 no R3, vai do plano no R3. E o núcleo dela é essa reta aqui, ó, onde x é igual a menos y. Ela pega essa reta e leva todinha no zero. Então, essa reta ela é o núcleo dessa função. Tá? Acho importante vocês saberem esse conceito. E esse conceito vai ser usado em outras estruturas. Vocês vão estudar um pouco melhor esse conceito mais à frente. Mas é interessante saber disso. Tá? O núcleo é o subconjunto do domínio que é levado por meio de uma transformação linear no zero do outro conjunto, no zero do contradomínio. E aí, uma proposição importante, ela diz que se essa função for bijetora, ela leva, o núcleo dela só tem o zero. Outra informação importante que ela dá é que o núcleo ele é um subespaço vetorial do domínio. Tá? Bem, essas informações finais aí que eu dei é um bônus para vocês ficarem aí na memória, porque outras disciplinas irão tratar de núcleo e de imagem. E vai ter disciplina que vai falar de isomorfismos e homomorfismos, que seria a leitura que vem da próxima sessão. Então, são conceitos que vão ser trabalhados em outras estruturas algébricas. E é interessante que vocês leiam o restante do livro, já que não dá tempo de fazer a disciplina toda. Leiam esses conceitos, tentem entender, porque eles vão aparecer em outras disciplinas, tá? Eles vão aparecer em outras disciplinas. Núcleo, isomorfismo, homomorfismo. O isomorfismo vai ser, no nosso caso, uma transformação linear bijetora. E o homomorfismo é a nossa própria transformação linear. Mas esses conceitos eles serão ampliados em outras disciplinas, outros detalhes vão aparecer. Mas núcleo é sempre isso, tá?
é o subconjunto do domínio que é elevado no zero do contradomínio, certo? Isso é o núcleo e isso vai ser útil em algum lugar. Bem, temos só 6 minutos. Ficou aqui alguns exercíciozinhos para vocês olharem. Até onde eu fui, até o exercício 7. Bem, vocês conseguem ler aí o 8, 9, 10 e 11. E a gente consegue fazer uma pequena avaliação baseada nos exercícios que estão aqui, ó, antes desse assunto aqui. Foi até aqui que a gente foi, que eu disse que faria os exercícios. Até as propriedades de transformações lineares. Só aquela lista de exercícios que vem logo depois de transformações lineares. Deixa eu mostrar a vocês. Acredito que já dá para parar a gravação. Deixa eu parar as gravações. Que hoje a gente está chique. Está cheio de gravações. Pronto, vou parar aqui. E vou parar também aqui.